hoje estou recebendo aqui ao meu lado essa moça que é uma das cantoras mais respeitadas do forró romântico nacional. Eu tô falando da minha amiga Cláudia Lauter. Que prazer, minha amiga. Como é que você tá, hein? Com uma apresentação dessas, eu que me sinto lisonjeada, eu estou muito feliz de ter recebido esse convite de você aqui, Gordo, para poder contar um pouco da minha história, da minha trajetória. São quase 30 anos, né? Então Minha idade, viu, Cláudia? tem muita Tem história. muita história. Ela, antes de começar aqui o nosso podcast, ela já estava rasgando as histórias. Não, fica na tua aí. Segura a onda aí, né? Segura a boca aí um pouquinho pra gente contar no podcast, porque 30 anos de carreira não são 30 dias, né, Cláudia? Então tem muita história realmente pra contar, né? É muito tempo, são muitas histórias, uma trajetória de coisas boas, de coisas ruins, mas o que predomina é o que é bom. Então, o que é bom fica e é para a eternidade. Então, é nisso que eu me apego. É verdade. E aí é nisso que a gente tem que se apegar, não é verdade? Exatamente. Eu já quero agradecer a toda a galera que está assistindo aqui o nosso podcast. Você que está ouvindo através do Spotify, muito obrigado de coração, tá? Lembrando que o nosso podcast, a gente tá tentando manter uma constância aí bacana. Pelo menos uma vez na semana, tá rolando sim. E hoje recebendo essa cantora, como eu falei no início, na apresentação, uma das mais respeitadas do Brasil. Por quê? Porque a Cláudia, ela começou, quando a Cláudia já fazia sucesso, né, esses artistas que hoje fazem sucesso ainda estavam engateando. Tinha gente que não tinha nem nascido ainda, se brincar, né? E aí eu vejo o respeito de grandes nomes como Solange Almeida, né, que é considerada hoje uma das maiores cantoras de forró do Brasil. Sim, Solange é Tem por maravilhosa. você. O próprio Xande, né, que fez Sim, um vídeo lá com você, enfim. Então, Edson Lima, Berg Rabelo. Exato, uma cantora de peso. E assim, você estava um tempo também, Cláudia, afastada assim da mídia, não é isso? Veja, eu comecei há quase 30 anos atrás. Então, houve um momento em que eu achei que precisava me afastar um pouco, porque era muito tempo viajando. Ô, Cláudia, eu quero saber que trauma é esse, viu? Porque você, o Berg, tem vários outros aí que decidiram aí se afastar da carreira. O que é que faziam com vocês antigamente, hein? É porque, na verdade, na nossa época, quando eu comecei, era tudo muito muito intenso, né? Hoje continua sendo, mas hoje é mais tranquilo. Quando eu comecei, era uma coisa de fazer, tipo, 3 shows no mesmo dia, 4 shows num dia. Então, um final de semana a gente encerrava com, tipo, sexta, sábado, domingo, com 10 shows, 12 shows. Então, era muita coisa para pessoas inexperientes que estavam começando ali como eu. Isso num final de semana. Isso num final de semana. E não era só final de semana. Eu começava a partir da terça, quarta-feira. A gente não tinha. A gente saía de casa com uma mala gigante e não sabia quando ia voltar. Então, isso não era vida, mas como nós estávamos começando, tudo ali era mágico. Quando chegava no dia de viajar, de subir no ônibus, a gente não queria saber para onde ir. A gente queria saber que tinha que ir. E era prazeroso na época, Era né? prazeroso, sim, demais. Eu vivi muitas coisas boas. Eu não posso dizer que vivi só coisa ruim, não. Eu vivi muita Cláudia, coisa. nesses 30 anos de carreira, qual foi a banda que ele consagrou nacionalmente? Veja, eu passei por algumas bandas. Às vezes eu nem lembro. Tem gente que manda um direct pra mim. Eu lembro de você na banda fulana de tal. Rapaz, eu passei por essa banda. Não tô lembrada, não. Eu não lembro que eu passei, mas coisas muito rápidas. Eu já passei por algumas bandas. Porém, a que me deu um destaque mesmo, a primeira foi o Forró da Brucelose. Que, por sinal, hoje eu fico impressionada. Após 25 anos que eu gravei uma música que tocou em todo o Brasil, que ainda hoje ecoa pelos corações das pessoas. Eu fico impressionada quando eu canto Qual é a música, Cláudia? Doce Pecado, do meu querido amigo, que eu tenho uma consideração muito grande, eu tenho um respeito muito grande, Gino Liver. Gino Liver? Gino Daqui Liver. de Pernambuco, né? Isso, a música é dele e de Gilson Neto, meu ex-patrão. Então, é Doce Pecado. Muita gente não sabe, vai ficar sabendo agora, em primeira mão, porque é o primeiro podcast que eu estou participando da vida. Coisa boa. É o primeiro. Obrigado, viu? Você está sendo assim, você está abrindo para mim. Você acha que é um prazer para você, mas o prazer é meu de estar aqui. Você está abrindo um horizonte que eu nunca participei antes. Obrigado, Cláudia. Obrigado por escolher a gente. É o primeiro podcast que eu estou participando, que eu estou falando abertamente da minha vida, de tudo que eu passei. Claro que em uma hora e meia, não dá para você fazer. Aqui você manda, viu? Tudo, mas eu vou fazer um resumo
que as pessoas entendam e que chegue até pessoas que até acham que eu não estou mais aqui, que eu estou em outro país, que eu estou vivendo outras coisas, mas eu estou no Brasil. E a primeira banda que eu gravei, o sucesso que me deu um levante, que já me deu assim aquele boom, foi Doce Pecado, que é Você Sempre Tua. Eita. O que é que eu faço, amor, pra encontrar você? Mas o que posso fazer com o meu coração? Me enlouquece então, eu sou louca por viver, pois esse amor está acima de qualquer razão. A vida é nada sem você. Pronto, se abrir aqui, eu fico cantando Uns aqui. aplausos aí pra Cláudia Lauter. Então, aí, assim, ó. essa música... Ai, que maravilha, que show! Essa música foi a primeira música que me deu um empurrão para fazer um nome no forró. Eu era muito jovem, tinha começado lá. Isso na Brucelose, né? Brucelose, isso em 97. Eu gravei essa música em 97. Gravei também É o Amor, que foi no mesmo CD. Eu já tinha gravado um CD anterior. Só que a música que eu gravei no CD anterior, tanto eu como os outros cantores, também não foi um CD que estourou. Mas no terceiro CD, que eu acho que foi no terceiro CD da Brucelose, que foi exatamente quando eu gravei essa música, foi que deu. Tem também É o Amor, oh, vem chegando a noite e tu não estás aqui. Isso foi eu que gravei também. A Uma voz música dela é que doce demais, viu? muita gente curte, muita gente gosta, as pessoas mandam para mim. Poxa, foi você que gravou, fui eu quem gravei. Que coisa boa. Então, isso ficou. Essa história da Brucelose comigo é uma história de muito amor, onde eu estava começando, muito inexperiente, tanto eu quanto até o dono da banda também era bastante inexperiente. Gilson era considerado um menino ainda, estava começando. Uma pessoa muito competente, mas às vezes a gente tinha uns arranca-rabos, sabe? Existia isso na banda. Eu sempre fui muito de brigar pelos amigos, de lutar pelos amigos, assim, de lutar pelo melhor. Então, aconteceram muitas coisas, mas graças a Deus hoje a gente tem um contato que não é tão grande, mas eu sempre, de onde eu saí, eu sempre deixei as portas abertas, graças a Deus. Graças a Deus. E na época quem era na Brucelose? Brucelose era eu, cantores, né? Ana Sol, que na época era Dinha Lins, que gravou Te Amo Demais, gravou Sede de Te Amar. Canta um trechinho de cada uma, Cláudia. Sede de Te Amar foi no mesmo CD do Doce Pecado, que é Sempre que te vejo, eu sinto sede de te amar. Que, inclusive, aconteceu uma coisa que nós não aprovávamos, porém, a gente tinha que aceitar. Eu gravei a mesma música na última faixa do CD. Ele me colocou, o Gilson Neto fez com que eu gravasse a mesma música que a Dinha Lins, que na época era Dinha Lins, que hoje é Ana Sol, gravasse. Mas, como Deus sabe colocar as coisas tudo no lugar certo, a música estourou na voz dela. Ou seja, as duas músicas foram gravadas em duas vozes diferentes. A mesma diferentes. música em duas vozes diferentes, no mesmo CD. Certo. Que eu não aprovava isso, mas como você é empregado, às vezes você tem que se submeter a certas coisas. Então eu gravei, talvez tenha sido uma imaturidade até dele mesmo, não sei se estava testando para ver quem gravava melhor, quem cantava melhor. Fazia uma concorrência entre os próprios cantores da banda. Eu nunca aprovei isso, nunca gostei disso. Tinha a mesma música cantada por duas cantoras. Se você pegar o terceiro CD, você vai ver que tem a primeira faixa e tem a última faixa que é como um bônus. E estourou na voz dela. Estourou na voz dela. Isso aí eu sempre falo. Ela tem... Ana Sol tem uma história que é uma história muito rica. Inclusive, um dia você deveria chamar ela aqui para fazer o podcast. Com certeza, você também. com certeza. Ela tem muita história, é uma pessoa maravilhosa que, depois de muito tempo, eu vim ter contato com ela agora de novo. A gente até está tentando fazer algumas coisas aí, a gente está conversando para futuramente fazer algumas coisas. E aconteceu isso no mesmo CD, só que eu estourei com Doce Pecado e ela com Sede de Te Amar. Então, Deus faz tudo ficar no lugar. Ele não faz nada errado. A gente é que erra muito. Isso é verdade. Humano. Então, ele colocou a primeira faixa, que é Sede de Te Amar, na voz dela. Eu não sei se Doce Pecado é a terceira faixa. Mas, enfim, no mesmo CD, a Brucelose teve uma sorte de ter estourado várias músicas, não foi só essa. Foram várias músicas em um só CD. Isso tudo em 97? Isso em 97.
foi quando eu gravei o CD. E logo depois, eu passei muito... acho que foi pouco tempo, eu passei 2 anos, eu acho, 2 anos e meio no máximo, eu passei na Brucelose. E nós fazíamos muito show em Fortaleza. Então, sempre que a gente chegava em Fortaleza, aquele Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, acho que você é muito jovem, não chegou a pegar essa época. Inclusive, Cláudia, só lhe interrompendo um pouco, porque eu costumo ler os comentários, né, que o pessoal escreve aqui, até para a gente aprimorar um pouco mais o nosso podcast. Mas eu vejo que tem um pessoal que tem um ódio tão grande no coração que às vezes rasga aí muitas palavras negativas, né? Particularmente, eu sou um cara que convido os entrevistados, né, por conta da curiosidade que eu tenho, Lógico. né, e principalmente que o público tem em saber. Porque é o seguinte, se eu souber de tudo, não, esse assunto aí pode passar, Cláudio, isso aí eu já sei, mas o público que está em casa não sabe. Exato. Não é verdade? Então, às vezes a pessoa diz, o Gordo não sabia disso, não sabia. Tem coisas que eu não sei, até porque quando Cláudia... começou, menino gordo. quando Cláudia começou, eu ainda tava na barriga, tava no céu. Eu tinha 0 anos. Pois é. Entendeu? Então, assim, tem coisas que eu não sei naquela época. E eu tô aqui né? pra contar. Pois é, e ela tá aqui pra contar. Assim como no programa do Berg Rabelo, tinha coisas que eu não sabia, né? Exato. Pode soar como uma coisa leiga, mas eu não sou obrigado a saber lógico, tudo, não é verdade? não, claro. Eu acredito que sua melhor amiga não sabe das suas histórias todas na época do sucesso, não é verdade? Não sabe. Então, assim, eu queria que a galera respeitasse, né? Porque, primeiro que ela tá aqui para explicar, né? De uma forma resumida, ou enfim, ou mais complexa, as situações que aconteciam, né? Em respeito ao público. E eu não posso dizer assim, Cláudia, isso aí eu já sabia, vamos passar para a próxima, porque o público tem gente que não sabe. E eu entendeu? faço questão de falar porque, como eu disse, muitas pessoas não sabem, pelo meu afastamento, e daqui a pouco eu vou dizer o porquê, muitas pessoas não sabem que eu vivo aqui no Brasil. Pensam que eu moro fora. Você se mudou, né, Cláudia? Eu mudei, que eu mudei de profissão, que eu tô fora, que eu não canto mais, que eu não quero mais saber da música. E, gente, tá bem longe disso, viu? Ô, Cláudia, voltando lá para Fortaleza. Vocês chegaram lá em Fortaleza, na época... Então, pode falar. Na época era eu, Ana Sol e Marquinhos. Certo. Que Marcos Paulo, para mim, eu considero... Se ele estivesse hoje no mercado, para mim, é um dos melhores cantores com quem eu já pude trabalhar. Eu falo em termos na relação pessoal e no profissional. Ele canta muito, é uma pessoa que não deveria estar guardada, mas Deus sabe de todas as coisas. Está aí Berg para falar sobre o que a verdade. gente pensa, né? Ele está aí bem... graças a Deus, estou muito feliz por ele. Então, Marquinhos era o cantor, foi o cantor que, na minha época, estava na Brucelose, Ana Sol e eu. Então, quando a gente chegava naquele Parque do Vaqueiro, Clube do Vaqueiro, simplesmente nós não cantávamos. Por que você não cantava? Porque o público cantava tudo. A gente abria o show, puxava a primeira frase da música e o povo todo cantava. Então, eu vivi momentos maravilhosos com Brucelose. Eu não posso dizer que eu vivi coisas ruins. Eu vivi muitas coisas boas ali. Cláudia, e na época, quem eram as bandas que predominavam lá no Ceará, por exemplo? Na época, Noda de Caju. Quais eram as bandas? Noda de Caju. Noda de Caju. A própria Caviar com Rapadura, né, que foi quando a gente começou a ter um namoro. Um namoro por ali. Lagosta Bronzeada, que muita gente nem lembra, mas é Baby Som. Baby Som. A Baby Som era um pipoco do trovão, como diz. Na época lá, qual era a mais estourada? Mais estourada? Gordo, na verdade, eu acho que Brucelose era uma banda muito estourada. A Calcinha já existia, né? Calcinha já existia, mas... Era um outro segmento. Eu não conhecia o pessoal de Calcinha ainda. Eu não tinha acesso. Mas tinha aquela fama toda? Não. Por incrível que pareça. Era Mastruz. Rabo de Saia, Cavalo de Pau, Capital do Sol. Essas bandas eram mais as bandas de Gugel na época que estavam mais estouradas. E Brucelose conseguiu entrar naquele meio ali. E era uma loucura. Eliane estava muito em evidência na época. Brucelose é uma banda pernambucana. Brucelose é uma banda de Gravatá. Gilson Neto, eu conheci Gilson Neto lá em Gravatá. Ele é veterinário,
muita gente não sabe, mas ele é veterinário, ele é piloto. É mesmo, o homem é tudo em um, ministro, candidato ao Tira Senado. tudo. É danado, viu? Pescador, ele pesca os grandes peixes assim tal. Tem umas terras lá em São Miguel dos Milagres, né? O homem tá bem. E tem uma esposa maravilhosa que eu sou muito fã, doutora Sarita. Se de repente você assistir esse podcast, saiba que a senhora tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. Coisa boa. É uma cardiologista de respeito. Além de tudo, é um ser humano que eu não tenho nem palavras para falar assim o que eu sinto por ela. Eu sou muito grata. Ela cuidou do meu pai há algum tempo, tal. E doutora Sarita, eu tenho muito respeito a você, viu? Muito respeito mesmo. Então, assim... Cláudia, tá criando peixe aí já. Vou fazer um brinde, né? A gente nem É fez verdade, um brinde. é verdade, viu, Cláudia? Um brinde aqui à vida, Aí, né? Um brinde coisa aqui à boa. nossa história, que a gente tá viva, a gente tá passando por uma coisa terrível que é essa pandemia. E agora tem um negócio dos macacos, né? Cada dia vai surgindo uma coisa. Quando a gente pensa acabou, aí vem outras coisas, mas enfim, a gente vai levando, vai pedindo proteção a Deus, que é o único que pode nos proteger. Não tem outra coisa para pedir, não tem outra pessoa a não ser Deus. Ele é o único que pode nos proteger de todas as coisas. E voltando para a brucelose, passei esses 2 anos e pouco no forró da brucelose. Só foram 2 anos no 2 anos e pouco, foi pouco tempo. Eu passei lá. Como eu falei no início, eu era muito, muito jovem. Apesar de ter começado um pouco tarde, eu comecei com 19 anos. Na brucelose. Quando eu comecei a cantar praticamente na brucelose. Meu pai não queria saber de negócio de banda. Não sei se na minha família tem algum precursor. Eu acho que eu sou a precursora envolvida com música, acho que sou eu. Não sei se tem outras pessoas que vivem de música na minha família. E eu comecei praticamente lá. Passei esse tempo lá, saí da banda. Ô, Cláudia, antes de você sair da banda, da brucelose, teve algum momento marcante, assim, que chocou a sua vida pessoal, a sua trajetória profissional? Na brucelose? Na brucelose? Não teve. O que teve lá era que eram várias discussões. Era não, você e quem? E o eu Gilson? e Gilson. Eu não aceitava algumas coisas que ele fazia. E ele, na época, não aceitava a minha maneira de ser. Era tipo o quê, Cláudia? Assim, eu sempre fui muito explosiva. Eu sempre fui, assim... Tinha umas coisas que ele fazia que era a falta de cuidado com os músicos, com a gente. Falta de cuidado como? Tipo, passava de hora de comer. A grana era pouca na época. Algumas coisas que aconteciam, algumas picuinhas entre componentes da banda mesmo que existiam. Coisas tão poucas que, se você for ver hoje, não tinha tanta relevância. Mas a falta de maturidade da gente fez com que a gente se afastasse. Mas eu posso te falar, Gordo, que eu fui muito feliz lá. Eu tenho amigos que até hoje eu tenho contato. Joelson, que era o baterista na época, Denilson, que era o saxofonista, a própria Ana Sol, que era Dinha Lins na época, ela mudou o nome. Mas é uma pessoa que hoje eu tenho um contato. Galeguinho, sanfoneiro, né? Que é um dos maiores sanfoneiros que eu já trabalhei na vida. Foi com ele. Nelito, enfim, pessoas que até pararam, saíram da música, mas que foi uma convivência muito boa. O meu problema maior talvez tenha sido com o Gilson mesmo. Gilson, né? Mas foi só questão de falta de maturidade. A gente não é porque todo mundo novinho, né, Cláudia? Muito isso. Então, saí da banda. E aí você saiu por conta dessas coisas? Tivemos uma discussão muito grande. Teve alguma, assim, falta de espaço? Não, pelo contrário, não. Lá não tinha isso, não. E lá você só emplacou um sucesso, que é o Doce Pecado. Doce Pecado. Foi a música que me deu uma projeção lá, foi essa. E aí, na sua saída da brucelose, como é que foi? Já tinha alguém ligado pra você? Já tinha oferecido uma proposta? Já sim. Eu saí, passei... Como a gente, nesses 2 anos e pouco, foi muito intenso também na brucelose, a gente viajava muito. A gente vivia no ônibus, né? Tinha um certo conforto, mas vivíamos dentro de um ônibus. Eu era feliz porque eu estava podendo ajudar a minha família. Na época, eu vim de família muito humilde, estava podendo ajudar. Mas saí e logo, na minha saída, houve uma proposta para ir para uma banda chamada Flor da Terra, o Forró da Condenada. Era de onde essa banda? Juazeiro do Norte.
Que tem aquela música, condenada, condenada, sua condenada. Acho que já ouviu essa música, né? Eu sou daquela que faz assim. Você é do forró das antigas. Não, eu sou daquela que faz assim, aquela menina que faz assim, agora se está aí de câmara, daquela pra cá. Talvez. Você é novo, mas você gosta de coisa antiga. Gosto tô demais. ligado. Eu sou o maior defensor do forró romântico, Então. acredito que do Brasil, viu? Porque eu lembro que eu falava pra grandes empresários, rapaz, essa banda aqui tem que voltar a tocar. Calcinha Preta é uma banda respeitada no Brasil. Isso é o que tá faltando pra gente. Mastruz com Leite é uma banda muito boa, né? Limão com Mel é uma banda muito boa. E aí a galera, não, isso aí não vai dar em nada, isso aí já passou, já foi. Forró romântico nunca É sai o que de moda. dói, né? A gente ouvir isso que já passou. Mas o bom, Cláudio, é o seguinte, é ver que grandes nomes do forró romântico nacional voltaram, né? Tá exemplo aí do Daniel e a Silvânia na Calcinha Preta. Lindo. Quero até parabenizar, viu? Eu nunca falei isso, porque é o seguinte, o Daniel e a Silvânia são a cara da Calcinha Preta. Total. Né? Você pode ver, quando eles saíram, com todo respeito ao Bel, as outras que passaram, as cantoras. Até o próprio Berg, né? Ele Exato. passou na calcinha, mas eu não tenho assim uma... Exato. No meu tempo de vida, que eu me entendo por gente que acompanham, né, a Calcinha Preta, a imagem da Calcinha Preta pra mim é Daniel, Silvânia e Paulinha. Paulinha, né? é verdade. Então, assim, Paulinha se foi, então Daniel e Silvânia. Né? Dois grandes nomes, duas vozes. Eu tive o prazer... Tenho o prazer de ser amigo do Daniel Dial, né? Já tive o prazer de entrevistá-lo. Eu também, que bom. Né? A Silvânia eu não conheço pessoalmente. A gente se segue no Instagram, mas não conheço pessoalmente, né? E eu acho que são a cara da Calcinha Preta. Né? É verdade. E pra mim é uma das melhores cantoras. Isso. Eu tenho o prazer de conhecer todos esses produtores aí, os cabas que tem as músicas mais estouradas, são meus amigos. Eu posso abrir a boca e dizer, são meus amigos. Amigos. Não são meus conhecidos, são meus amigos. Isso é muito rico. Quem, Cláudia? Rapaz, somente o primeiro, que é o Rei, que inclusive esteve aqui fazendo um podcast com você. É o Berg? Não, os Edu e Maraial? compositores. Edu e Maraial. Edu e Maraial. Maraial, eu tenho uma gratidão tão grande por Maraial. Que assim, chega a doer no coração a gratidão que eu tenho, o respeito que eu tenho por ele, pela história dele. Por onde eu passar, por onde eu viver, por onde eu puder defender. Vai levar o nome dele, né? Vou levar o nome dele. Eu vou levar o nome dele. Ele é incrível, você sabe disso, você teve o prazer de estar à frente. O privilégio, viu, Cláudio? O privilégio de estar com ele. Então, assim, Christian Lima, que foi um dos primeiros guitarristas que eu trabalhei na vida, que é o cara que fez a Calcinha Preta explodir para o mundo, Christian Lima. Gente, quem não curtir as coisas de Christian Lima não curte nada. É o cara que deu nome à Calcinha Preta. Eu posso dizer isso porque a partir dele foi que eu comecei a conhecer o que era a Calcinha Preta. Um guitarrista fenomenal, uma pessoa incrível e um compositor maravilhoso. É meu amigo. O Christian. Tá convidado, viu, Christian? Ele precisa vir aqui. Ele tem uma banda falando de amor. É? A banda dele é escândalo, como diz a minha amiga Simara. Então, assim, Edu também é uma pessoa incrível, grande compositor. Gravei música dele também. Beto Caju. Cara, eu sou muito sortuda. É verdade. Beto Caju é meu amigo. Sabe, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu tenho as melhores pessoas que na hora que eu ligar... Gente, ó, tô precisando fazer um projeto. Diga aí o que você quer. A gente vai fazer esse teste já, vê se... Cara, não, pode fazer. Eu sou muito feliz. Olha, eu sou muito grata. E só para concluir lá o raciocínio, eu acho que... É muita coisa, viu, gente? É muita coisa, viu? Assunto. Tá só começando. E eu acho que eles são a cara da Calcinha Preta, Daniel e a Silvânia. E quando eles voltaram para a Calcinha Preta, você viu que o forró romântico, a própria calcinha já começou a crescer, né? Saiu de um cachê que era lá embaixo, que estava na época, e começou a subir. Né? Hoje é dona de um dos maiores cachês do Brasil, né? E aí veio a Limão com Mel, com o investimento dos meninos, né? Junto com a Ailton, o menino da Supernova, com a Ailton, que reformularam aí a Limão com Mel, resgatando o Edson Lima, né? De volta aos vocais. Isso dá
Isso dá uma coisa tão boa assim no Pois é. coração. E aí isso vai se fortalecendo. Então, já temos aqui, ó, calcinha, já temos a limão e de tabela magnífico já vai, né, ali de volta, né, pro mercado. Aí surge o Batista já tá há muito tempo no mercado, já faz sucesso, carreira solo. Muito bom, um abraço, viu, meu amigo Batista? Gosto muito dele. Batista, adoro. E aí vem o Berg de surpresa, né? Chega o Berg de surpresa, considerado por muitos o rei do forró romântico. Agora eu vou lhe dizer, eu posso falar porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. Berg é muito safado. Sem vergonha. Porque, gordo, eu vou te falar uma coisa. Eu cantei essa pedra há muito tempo. Pra ele fazer. E ele sendo relutante. Não tirava uma foto, né, era, Cláudio? Eu quero... Rapaz, seu Deus me livre. Eu voltar pra banda, eu quero viver aqui, tranquilo. Berg. O forró tá precisando de você. Tá mesmo. Inclusive, em fevereiro, quando eu fui gravar eu fiz um DVD EP com 6 músicas. Lá na lounge, né, do nosso querido Patrício, ele cedeu o espaço lá, maravilhoso. Isso, arrumar uma datinha pra nossa amiga aí, né, Patrício? Olha, você tá em falta comigo, viu, Patrício? Só com você não, viu? Sei que você tá vendo, mas... Ele me ligou, Gordo, aquela entrevista que você fez com o Berg, parabéns, viu, Gordo? Eu tava sem falar com ele, viu, o Patrício. Tava de mal. Com raiva do Patrício. Acho que eu vou ficar também de mal com Fique. ele. Ele merece, viu, Cláudia? Um abraço, amigo Patrício. Tamo junto. Então, assim, ele sempre relutante, ele foi pra gravação do meu EP e ele perguntou antes, vai ter público? Não, Berg, a gente tá numa pandemia, não pode ter público. Isso foi em fevereiro ainda. Aí ele foi com toda a família, a gente recebeu lá. Fiquei muito feliz de ver Berg ali, porque ele não saía de casa. Ali, né? Ele não saía de casa, não queria uma foto, não queria contato. Não quero. Inclusive, depois eu vou falar de uma situação aqui que eu não disse para Berg, mas eu vou ter que dizer depois, porque ele vai ter que cumprir o que eu prometi para uma amiga minha. E eu não cumpri porque ele não queria sair de casa, Berg. Enfim. Então, relutante, sem querer voltar, não voltava. Quando eu dou fé, Berg tá aí. Tá aqui no podcast. Não sei quantos mil seguidores no Instagram. Uma das maiores impressões que eu já pude ver e pude acompanhar negócio de impressão, porque eu sou muito analógica. Forte o homem, viu? Eu sou analógica ainda, né? Isso aqui pra mim, gordo, isso aqui é um bicho pra mim ainda. Você falou. Eu não sou digital, eu tenho que aprender a ser, eu sou completamente analógica. Quando eu dou Berg de um dia pra noite, eu tô com o Instagram, pá, o homem pipoca. Só que eu tô muito feliz com esse resultado que ele tá tendo, Gordo. Todos nós, viu, Cláudio? Eu tô muito feliz. Ele era necessário, a volta dele era necessária. E a volta dele, Cláudia, ela fortalece a sua volta, a volta de outros grandes artistas que estão fora do mercado, até por opção, né, própria, né? E incentiva. Porque o cara que era altamente fechado, né, para voltar, queria tirar uma foto na rua, voltou, né? Então isso incentiva os outros, né, e fortalece o mercado do forró romântico. Eu digo a você que o forró romântico agora vai crescer muito. Já vinha em alta com a calcinha, a limão e a Magníficos, e agora vai se fortalecer muito mais ainda, principalmente carreira solo, né? Carreira solo de artistas. Pois é. Eu já fui muito criticada, né? Mas eu vou chegar até aí. Antes a gente estava falando de quê? Da minha ida. Da sua saída da brucelose. Saída da brucelose. Fui para Flor da Terra. Saiu da brucelose, já foi direto para Flor da Terra. Eu acho que em final de 97 ainda. Eu saí da brucelose, fui para Flor da Terra, que era o Forró da Condenada. Foi quando eu conheci os irmãos Kelvis e Kelps. Kelvis Duran, uma eterna paixão. É o príncipe do calypso, do brega, sei lá. É um artista, viu, coisa Kelvis? Assim. Assisto desde pequeno. É um irmão. É um irmão que a vida me deu. Só que cada um segue seu caminho. Mas, enfim, a gente tá aqui, né? Eles eram dessa banda da Condenada? Eram da Condenada, Forró da Condenada. Quando eu cheguei lá... Porque foi o seguinte... Brucelose já fazia show em Fortaleza e eles abriam muitos shows para as bandas em Fortaleza. Certo. E eu já conhecia, de certa forma, o trabalho deles. O povo dizia assim, tem uma banda aqui, tem uns gêmeos que são danados. O bicho dança, pula no palco, cantam pra caramba, tem uns cabeludos aí. E eu fiquei naquela curiosidade de saber quem eram. Mas até então não tinha amizade, não tinha cruzado com nenhum deles. Assim, não tinha encontrado nem em show, nem em palco, nem em canto nenhum com nenhum deles. Beleza. Quando foi em 97, eu recebi esse convite para ir para
Forró da Condenada. Quando eu chego lá, eles me recepcionaram maravilhosamente bem. Eles eram os donos da banda, não? Não, eles eram os Cantores. cantores da banda. Tinha um dono chamado Arnaud. Schwarzenegger. Arnold, ele tinha essa banda, já tinha um tempo que tinha banda, aí eu fui, me integrei à banda e passei 8 meses. Aí veja como as coisas são como Deus desenha as coisas pra gente e a gente às vezes não enxerga. Fui para o Forró da Condenada, que era o Flor da Terra, e a gente ia abrir show para Caviar com Rapadura em Fortaleza. Só que, na época, a banda era tão assim, a banda era tão pra cima, pra frente, que o Zequinha olhou assim e já, né? Rapaz, essa banda aí tem um negócio. Essa Flor da Terra aí tem um negócio. A gente abria... Você sabe que acontece muito hoje isso ainda, né? Quando a gente sabia que tinha uma banda de nome pra ser depois da gente... Amigo, eu adoro me mostrar. Aí Tinha que descer a lenha, né? Aí a gente dava tudo de si no palco. Eu era gordinha na época, mas, meu amigo, eu dançava, era 5 horas. Você chegou a pesar quantos quilos, Cláudia? No auge mesmo, 125. No auge da minha obesidade, cheguei a 125 quilos. Sofreu muito naquela época, Cláudia? Não nem brucelose eu cheguei a esse peso, nem na Flor da Terra e nem na Caviar. Foi depois. Ah, foi depois? Depois. Eu tive uma depressão depois, fortíssima, e cheguei a esse peso mais depois que eu tinha saído de tudo. Mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Aí nós íamos abrir show pra Caviar. Quando a gente sabia que era Caviar, a gente dizia, gente, tem um cabeludo lá na Caviar, que a gente tem que botar pra torar. Era o Berg? Era Berg já, era Berg e Alberto na época. Alberto River. Dizia, olha, quando a gente chegar lá no palco, a gente tem que botar pra lascar. Porque a outra banda vai estar, a gente não tem tanto nome, mas a gente tem que botar pra torar pra gente se amostrar. E era isso que a gente fazia. Nós, da Flor da Terra, a gente chegava no palco, meu amigo, era cacete do início ao fim. E os donos de banda achavam aquilo massa. 3 cantores que dançavam, a gente não tinha balé. Eram 3 cantores que subiam no palco simplesmente para fazer o show. E a gente botava pra torar mesmo. Aí aconteceu de uma vez, a gente tá em um lugar que eu não lembro qual foi, a gente abria muito na Brisa do Lago, que era uma casa de show de Zequinha Aristides, o dono da Caviar com Rapadura. E ele estava lá. E aí surgiu o convite. Eu não lembro muito bem como foi, mas eu fui a intermediária desse convite. Ele chegou para mim, ou alguém da produção dele falou, dia tal, eu quero conversar com vocês lá no aeroporto de Recife. O Zequinha. Zequinha. Aí eu cheguei pros meninos. Eu disse, gente, o dono da Caviar quer falar com a gente. Nem eu estava acreditando naquilo ali. Porque Era com você e com os irmãos? Eu e os irmãos. Ele queria os 3. Ele queria logo os 3. Ele não queria só um, não. Ele queria os 3. Porque era justamente isso. Os 3 funcionavam muito bem no palco. Era muito bem. Era um... Entrosamento, né? Exato. Então eu cheguei pros meninos. Eu disse, gente, olha... O dono da Caviar quer falar com a gente. Não, mas... Cara, e a banda aí? A gente já tinha se apegado, assim, ele já tinha um tempo na Flor da Terra, e eu cheguei, e eu me apeguei muito, tanto ao dono da banda, quanto à família do dono da banda, os músicos. A gente não tinha dinheiro, era uma banda que não tinha dinheiro. Flor da Terra era uma banda que a gente tocava, tipo, em bancada, tocava por pouco dinheiro, muitas vezes não tinha nem cachê. Mas a gente estava ali realmente por amor. A gente andava num ônibus que era pura querosene. O ônibus era metade ônibus, metade baú para botar... Querosene. Para botar o diesel. As caixas de som. Ah, sim, sim. Os instrumentos. Era uma coisa. O ônibus parecia sei lá o quê, um bicho. O ônibus. Mas a gente era feliz. Nós éramos felizes naquela banda. Então a gente não queria sair assim. Só que... A proposta foi muito boa, Cláudia? Na época foi, Gordo. Foi boa. Você lembra de valores? Uma mudança de tudo, radical. Não? Rapaz, eu não lembro muito bem de valores, mas era assim, um valor que dava para sustentar a minha família. A brucelose ganhava direitinho?
Mais ou menos. Gilson pagava pouco, viu? O Gilson, olha, é seu ex-ministro e agora candidato a deputado. Você pagava muito mal, viu? Essa era uma das brigas que a gente tinha, porque ele pagava mal. Pouco mesmo. Era pirangueiro, pirangueiro. Os músicos às vezes passavam fome na estrada. Você tem uma ideia? Era sério? Teve uma história que hoje eu vou falar com humor e ele vai entender que Gilson é alegre, ele não Será é que o triste. cachê também não era pouquinho na época, não? Da Era Brucelose? pouco, era muito pouco. Não, da banda em geral? Não sei, eu acredito, não sei, a banda tava estourada, viu? Então não, viu? A banda tava estouradinha, ele ganhava dinheiro, sim, ele tinha como pagar. Teve uma situação que aconteceu, que a gente tava tocando num clube, o baterista, a Brucelose sempre foi muito acelerada, Uhum. as músicas muito pra frente, tipo vaquejada e tal, aí tocando ali, daqui a pouco aquilo diminuindo de ritmo, o baterista que era muito pra frente, Joelson, né? Era, não é, que é um grande baterista, um músico. Te amo, Joelson. Sinto muita falta de vocês e tal. Aquilo perdendo a força quando eu olho pra trás. O baterista, a pilha do baterista A fraca, fome, né? ele desmaiou em cima do caixa. Sério? Caramba. Era correria também, né, era, Cláudia? Ele desmaiou de fome. Aí eu peguei o microfone, eu era muito desaforada na época. Eu disse, gente, O baterista caiu aqui com fome. a gente tem que parar o show aqui porque o baterista desmaiou de fome aqui. Aí lá vem Gilson com pão seco. Isso no meio do show rolando. Lá vem Gilson com pão e um caneco de água, dizendo que não podia dar muita coisa a ele não, senão ele ia passar mal. Tá danado, era desse nível, era... Mas era assim, não é porque... Eu acho que é o que eu tô te falando, gordo. Nós éramos muito imaturos. A gente andava de Kombi. Era Kombi, não era van, não era Kombi. Mas não dava não, Cláudia? O trocadinho na época pra se virar não, pelo menos? Dava, porque foi aí que eu comecei a ajudar a minha família. Então é o que eu tô te falando. Tem situações e situações. Quando eu comecei lá, para uma pessoa que não tinha nada, Já era uma coisa, né? já era. E principalmente, porque assim, a gente se apegava muito, gordo. Eu acho que qualquer cantor que você for chamar aqui para falar sobre isso, a própria Ana Sol, quando ela chega, a gente se apegava muito à fama. A Aham. banda tem uma fama, tem um nome. Até hoje você carrega no currículo o nome da banda, né? Exatamente. Então, assim, poxa, eu tô lascada, mas eu tô numa banda famosa. O dinheiro era pouquinho, mas eu tô numa banda E nós grande. éramos felizes. E mesmo com aquele dinheiro pouco, a gente tinha como suprir as nossas necessidades. A gente podia ajudar a família. Que o meu maior foco de tudo que eu passei, todas as situações que eu passei, era a minha família. Família. E na época da Brucelose para o Forró da Condenada, o Forró da Condenada pagava melhor? Eu pagava pior. Pior. O problema é que Você saiu por raiva mesmo? eu saí porque brigava muito, discutia muito. Ele também já não estava muito contente com a minha, estadia na banda. Ele não estava muito feliz comigo e eu não estava feliz com ele. Então, era uma convivência forçada. Chegou a Brasil, a Brucelose, não? Ou A Nordeste? nível de Brasil, acho que Nordeste. Nordeste, né? Nordeste, é. Mas tem um grande nome, ele fez um grande nome. Então, assim, a convivência já estava forçada, aí eu saí, fui para Flor da Terra, onde não tinha nem salário, não tinha nem dinheiro. Mas a gente era tão feliz, a gente cantava tanto por amor, que eu fiquei lá 8 meses ainda. Só que aí tem uma hora que só o amor acaba, né? Que o dinheiro acaba, você Tem um precisa... trocadinho, né, Cláudia? Aí foi quando surgiu a proposta de caviar com rapadura, que já pagava um pouco melhor, era Mas por era- semana. Mas era o quê, assim? 2 vezes mais? Eu não lembro bem, mas tinha época que eu saía, tipo assim, com R$ 1.500 por semana. Caramba, na época, há Por 20 semana. anos? Quantos anos? 20 anos. 20 Era anos, muita grana, né? Porque era muito show também, era muito show que fazia por Uma semana. média de 6 mil por mês, né? Era na média isso aí. Digamos assim, que a gente ganhasse 200 por show. E era, tipo, 3 shows na noite. Faz as contas aí. Então, por semana, mesmo que você tocasse, tipo, 20 shows na semana, mas você saía com dinheiro bom. Eu não lembro bem de números, é muito tempo, gordo, mas não, era um dinheiro que dava para ajudar a minha família. Cheguei a comprar uma casa para o meu pai. Era um dinheiro bom, né? Ganhei uma casa para o meu pai. Berg já chegou na banda com dinheiro. Berg já era uma pessoa que economizava. Eu já ouvi muitas histórias, viu? Que o Berg economizava. Berg Patinhas economizava bastante. Ele já tinha
uma visão de empreendedor. Berg já Você desde me muito contou ontem lá no sushi que eles... Enquanto vocês desciam pra A gente almoçar... vai chegar aí, a gente vai chegar nessa. Enfim, aí fui para Flor da Terra. Da Flor da Terra, Zequinha fez essa proposta para os 3 cantores. Quando eu falei para os meninos, eles ficaram um pouco assustados, Kelvis e Kelps. Achado com o quê? Com valor? Não com valor, mas com a mudança. A mudança, entendi. Porque eles eram como eu, a gente era feliz onde a gente estava. A gente não queria deixar Arnaud na mão. E veja bem, Gozo, você tem uma banda, sai 3 cantores de uma vez. É uma lapada, É uma viu? pancada do caramba. É uma lapada, Cláudia. É muito ruim. Então, assim, Arnaud era um cara esforçado. Kátia também, que era a esposa O que, dele. é que vocês na fizeram na época? época. A gente chegou pra ele e simplesmente falou a verdade. Arnaud. E o que foi que ele disse? Ficou puto Ele na ficou época? muito. Não, ele ficou puto, ele ficou triste. Ele ficou triste. O sonho ali Rolou, embora, assim, né? uma comoção geral da banda. Não foi só dele. Foi todo mundo. Até pra dizer pra ele o que estava acontecendo, foi ruim pra gente. E era muito irrecusável, né, a proposta. Era muito irrecusável pra gente. A banda tava crescendo, tava num patamar legal. E quem eram os vocais na Estrutura. época? O Berg? Na época era Berg, Alberto e cantora era Joelma. Só que Joelma ia sair da banda, eu tinha saído e eu ia ficar no lugar dela. E Berg e o outro cantor saíram? Continuaram, não, continuaram. Ficaram na quantos? banda. 6? 6 cantores, meu amor. Tá Eu, danado. cantora, aí Berg, eu acho que Joelma ainda estava nessa época, era eu e Joelma, Berg, Alberto, Kelvis e Kelps. Eram esses os cantores da época. E aí ele tinha feito uma modificação, né? Ele estava mudando também, reformulando a banda também. Era muita gente. Eu sei que Caviar eu tenho fotos em casa que, se você ver, você pensa que tem 3 bandas ali. Era muita gente, gordo. Tinha metaleira, percussão. Chegou uma época que tinha 2 percussionistas. Era muita gente. Back vocal, 5 cantores. Teve uma época que tinha 9 cantores no palco. Caramba. 9 cantores. Enfim. Então, era uma banda muito grande, mas na nossa época, assim, a época auge. Pronto, aí a gente entrou, viemos para Caviar com Rapadura. Aí Alberto saiu, por algum motivo que eu não lembro qual. Alberto River, que ele, inclusive, foi cantor do Mastruz com Leite também. Saiu da banda, aí ficaram eu, Joelma, Kelvis, Kelps e Berg. Nós éramos considerados o Quinteto Fantástico. Era como se fosse da Mastruz, né? Aqueles lá. Pronto, o quarteto. Nós éramos o quinteto assim. E essa banda fez muito sucesso mesmo no Brasil? Fez sucesso. A gente fazia muito São Paulo, Rio, Brasília, chegamos a Brasília. Pelo menos até onde eu convivi na banda, que foi até final de 2001. Foi de 97 a final de 2001. Eu andei por muitos lugares com Caviar. Já foi Brasil aí ou era Nordeste? Já foi Brasil, já. Já, a gente andou um bocado. Não por todo o Brasil, mas São Paulo, pelo menos, Rio de Janeiro, a gente fazia muita coisa. Era como se fosse, na época, a Garota Safada. Em outro Gordo, estilo, né? Eu vou te falar uma coisa. Como se fosse o Natan de hoje. Zequinha pode até não reconhecer, mas como cantora... Eu vivi o que era uma fama, o que era um sucesso. Eu vivi isso. De você chegar num hotel e não poder descer, porque tinha uma multidão lá na frente do hotel, esperando você para dar autógrafo, para tirar foto. A gente não poder passar. Dos produtores dizer, gente, ó, pro hotel direto, não tem como descer. Era um fenômeno mesmo. Era. Na minha época, eu posso dizer que sim, eu vivi isso. E sem internet, viu? Sem internet. Porque era na raça. Hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia quando eu comecei com a banda, eu lembro que eu botava a caixa de CD no meu carro e saía nos interiores distribuindo de lugar em lugar. Então, assim, hoje não, é na internet, você bota exatamente. É fácil. Então, antigamente assim, era mais difícil fazer sucesso. A gente chegar ter tarde de autógrafo, de lotar shoppings, lojas. Então, para mim, Cláudia Lauter, eu vivi o sucesso. A duras penas, mas eu vivi o sucesso. Eu vivi momentos que nem eu acreditava. De você chegar num lugar assim, público, e eu puxar a primeira frase da música e a multidão cantar junto comigo. Isso era bom demais, não era? Que era Viver por Você. Eu vivi isso, gordo. Chegar em São Paulo, os clubes lotados.
Ele pode até dizer que não ganhou dinheiro, que deu prejuízo e tal, mas para mim, Cláudia, chegar naquele Patativa, o Patativa em peso cantando com a gente, aquilo lotado, para mim isso é sucesso. Com certeza. Tem dúvida, né? Os fãs, tudo, a loucura, empolvorosa, querendo chegar perto dos cantores, a gente não poder... Quem era o mais assediado na época? Tinha Berg, isso? Berg. Berg e os meninos, Kelvis e Kelps. Isso aí não tem, é inegável isso. Berg já saiu rasgado do palco, cabelo arrancado, camisa aberta, puxada. Gente entrar dentro do ônibus escondida, entrar no quarto do hotel e a gente chegar, a pessoa tá lá escondida em armário. Então, realmente, vocês viveram o sucesso. A gente viveu isso, Gordo. Eu posso dizer com todas as letras, com toda a certeza de que eu vivi o sucesso na Caviar. Cláudia, e passou quanto tempo lá na Caviar você? Eu passei de 97 a 2001. Eu saí, são 4 anos. 4 anos. Eu entrei em 97 e saí em julho de 2001. Porque eu ia fazer uma cirurgia, né? Você já era gordinha? Era gordinha, mas não tanto. Eu ia fazer uma lipoaspiração. Agora, só lhe interrompendo, Cláudia, para eu não perder o raciocínio, eu lembro que você me falou uma situação dessa. Vocês foram fazer um programa de televisão nacional, né? Na época. A Xuxa. Eu queria que você contasse essa história, porque eu achei interessante. Ó, eu acho que esse podcast vai chegar na Xuxa. Vai, Espero com que certeza. chegue. Foi uma situação que, assim, eu me libertei disso há pouco tempo. Mas ficou muito tempo na sua Mas cabeça. foi uma situação embaraçosa, uma situação constrangedora que eu passei. Isso na Eu acho que eu nunca... Caviar. Eu nunca falei isso pra ninguém, porque eu nunca tive espaço. Hoje eu estou tendo um espaço aqui gigante para esclarecer o que houve e para dizer também como eu me sinto hoje. Porque é importante falar que tudo na vida passa. É verdade. Tem uma música de Solange que diz que tudo passa, né? Então, realmente é verdade. Tudo passa. Você vive aquele luto, vive aquele momento, vive aquele momento de tristeza, de dor, de mágoa. Mas isso passa. Então, realmente, quando eu entrei na banda, eu não tinha nome. Eu passei por muitas coisas. Até 99, até 1999, eu passei muitas coisas porque eu não tinha nenhuma música gravada na Caviar ainda. Eu gravei em 99. A primeira gravação que eu fiz foi em 99. 2 anos depois de entrar na banda. Então, até 99, eu passei situações que, para mim, eram constrangedoras, eram muito tristes, mas como eu estava numa banda, veja bem, eu acho que muitas cantoras que são daquela época vão entender o que eu vou falar. Eu sempre fui uma mulher muito forte, uma mulher muito cheia de opinião em relação a muitas coisas na vida. Tanto é que eu saí da brucelose devido a muitas brigas que eu tinha com o dono, que chegou um momento que a convivência já não dava mais, por causa de divergências de opinião. Ele pensava uma coisa, eu pensava outra, e não deu mais para viver. E fui para Flor da Terra, que foi uma banda que me acolheu, maravilhosa, mas não tinha dinheiro. A banda não tinha como me manter. E a Caviar E foi eu os queria dois. mais. E a Caviar tinha todas essas coisas. Sucesso e o dinheiro. Porém, quando eu fui para Caviar com Rapadura, depois de muito tempo eu entendi que eu servi de ponte para uma situação. Eu fui ponte para o dono da banda levar os 2 cantores. Que eram? Kelvis e Kelps. Na verdade, eu acho que ele queria os meninos. E não você. Só que nós éramos muito colados. Eu acho até que pela minha aparência física. Hoje eu penso dessa maneira. Aliás, eu pensava dessa maneira. Hoje eu tenho outra cabeça, mas eu cheguei por muito tempo a pensar isso. Eu achava que eu servi de ponte para que eles chegassem nos meninos, que eles eram muito apegados à Flor da Terra, como eu falei, porque lá nós éramos acolhidos. Se um dia você chamar o Kelvis aqui, ele vai dizer. Lá a gente se sentia dono da banda. Só que a banda não tinha dinheiro. Não tinha como manter a gente. Então, a gente tinha uma boa convivência, mas não tinha como manter a família. Se a gente está trabalhando no mundo ali, abrindo mão de todas as coisas, é porque a gente queria transformar a vida dos nossos familiares e a gente não tinha como. Então, eu acho que eu servi de ponte para essa nossa ida para Caviar. E durante 2 anos eu sofri
muitas coisas pela minha aparência física. Porque você era gordinha. Eu era gordinha. E não era uma gordinha de dizer assim, pô, tá um... Não cabe nem no foco de uma foto. Eu era cheia. Eu era cheinha. Eu tenho fotos aqui que eu vou... Tela cheia, né, Cláudia? eu era cheinha. Sempre fui muito pernuda, muito grande, assim. Mas não era gorda, não era obesa. E eu sofri algumas coisas, porque... Gente, assim, sendo deixando bem esclarecido aqui que hoje isso passou. Mas eu sofri, eu preciso falar que foi uma dor que eu vivi. E era muito grande essa dor, Cláudia? Era porque, assim, eu ouvia, tipo assim, da boca do próprio dono. A gente nunca traz só o filé, tem que vir um ossinho no meio. Ele dizia isso. O Zequinha Aristides? Tem que aguentar, a gente tem que aguentar. Ele falava isso. Soltando piada. Ele sabe que ele falava essas coisas e ele me machucava. E eu não ficava calada, eu discutia com ele. Muitas vezes eu retruquei. Ele tem idade de ser meu pai, mas eu sempre fui muito assim. Eu acho que a minha defesa era devolver, com grosserias também. Eu sempre fui muito brava, sabe? Muito... Você, na época, se sentiu... explosiva. Se sentia humilhada na banda? Eu me senti um pouco. Só que, assim, ele fazia essas coisas, mas eu acredito que era um pouco sem ter noção do que ele estava fazendo comigo. Eu acho que nem ele sabe. Sem ter noção o quanto lhe magoava. Ele não... Eu acho que hoje, se ele estiver me vendo agora, eu espero que ele esteja, ele não tem noção do quanto ele me magoou. Só que, assim, gordo, eu fui tão bem acolhida na família dele. Eu fui tão bem recebida por ele, pela esposa dele, até ele mesmo. Eu acho que essas brigas eram mais em cima do palco. Na casa, não. Ele me tratou muito bem. Eu morei na casa dele, na Serrinha. Eu tinha um quarto lá, que eu vivia na casa dele. Eu comia do que a família dele comia. Eu me sentia parte da família. Dona Raimundinha, a mãe dos filhos dele, me acolheu super bem. A própria Shirley, Carla... Carlinhos Aristides era um menino na época. A gente dormia... Ó, tem tanta história dele, se eu for contar aqui, eu acho que ele nem lembra, mas assim, era um menino, ele estudava na época, se escondia debaixo da cama para não ir para a escola. Daí tomava uma, saía para beber, e quando chegava de madrugada, quando era de manhã, a mãe... E ele socava debaixo da cama para não ir para a escola. Ele sabe disso, Carlinhos sabe disso. Então, assim, era um menino que já tinha uma visão de como fazer diferente as coisas para não errar. Aí, não, tá não. Tá não, né? Tá tranquilo. É porque eu gosto de falar mesmo. Ele já era visionário, mas ele ainda era muito menino. Então, assim, eu fui muito bem recebida pela família do Zequinha. Todos os irmãos, Dona Raimundinha, a própria Leuda, que é a esposa dele. Enfim, eu fui muito bem acolhida. Então, isso supria o lado ruim da coisa, que o lado ruim era o quê? O lado ruim era quando ele soltava uma graça porque eu botava uma roupa curta. Ele não gostava. Na época, gordo, era assim, calcinha preta era a vitrine. Era maior Você na sabe, época, né? era a vitrine. Era maior? Eram mulheres lindas em cima do palco, verdadeiras esculturas. Chegava a ser a maior? Chegava sim. A calcinha na época? Sim, lógico. Na época que eu entrei na Caviar, eram calcinha preta, limão com mel. As maiores. As maiores. Caviar com rapadura magníficos. A gente sempre se cruzava em São Paulo, nas cidades onde a gente ia, nos estados onde a gente... Sempre eram as 4 bandas. Sempre Caramba. estávamos juntos. Então, calcinha preta era a vitrine. Era a vitrine lá. Jennifer, na época... Porque quando eu conheci Paulinha, foi em 98. Eu entrei em 97, eu conheci Paulinha em 98. Você me falou agora uma situação, só lhe interrompendo um pouco, que você era amiga da Paulinha, mas não era da Silvânia. É assim, eu não sou, na verdade, assim, eu não tenho uma aproximação muito grande com Silvânia. Eu acho que assim, não houveram grandes oportunidades ainda. Porque quando eu entrei na Caviar com Rapadura, ainda era a Jennifer, na calcinha, e entrou Paulinha.
Então, Silvana, eu acho que ainda era do Raio da Cilibrina, que eu já era fã. Não teve oportunidade, então, Não, né? não tive grandes oportunidades. Assim, a gente quando eu vou no show, sempre me recebeu muito bem. É uma grande cantora, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Eu gravei os vocais, os últimos vocais de DVD de tudo eu fiz Eles que têm peixe aqui. Pode botar lá. Pode botar. Pode substituir o negócio aí. Então, assim. Eu não tive grandes oportunidades de ter assim, um contato maior com ela. Foi falta de contato, né? Falta de oportunidade. Oportunidades, mas eu acredito que depois, assim, eu tô voltando, a gente vai falar sobre isso, obviamente, eu tô voltando à minha carreira agora, eu tô voltando com tudo, então a gente vai ter grandes oportunidades ainda. Se cruzar no palco, né? Lógico. E aí, voltando lá pra... Aí, Calcinha Preta era a vitrine. Paulinha linda, aquela índia maravilhosa em cima do palco, aquela coisa linda. Jennifer também muito sensual. Aí, Daniel com aquelas roupas pretas dele, aquele artista, jeito, né? Daniel artista. Na época era Neto, na época era Raed Neto. Então, assim, uma banda que era uma vitrine, pô. Todo mundo olhava. As bailarinas, nem se fala. Então a Caviar queria se espelhar na calcinha. Eu acredito que sim. Mas, assim, a gente tinha um diferencial que nós éramos os cantores que dançavam. E lá ninguém dançava. E lá na calcinha tinha o próprio balé. E a Caviar, o diferencial era isso. A gente tinha coreografia gorda, era a coisa mais linda do mundo. A gente fazia coreografia. Eram 5 horas de forró. Tinha o balé, obviamente, mas assim, nós éramos a atração dali da banda. E ele implicava, porque eu gostava de botar roupa curta. Você gordinha, né? Ali tá... Ele dizia, essa roupa não tá legal, mas eu dizia, eu vou botar. Enfim, colocava mesmo. Ele dizia uma coisa, eu dizia outra. Eu tinha ele como um pai. Ele sempre foi um espelho para mim. Zequinha era uma pessoa que, quando ele falava, a gente respeitava, a gente baixava a cabeça. Então, o que ele falava para mim doía. E ainda hoje ele é um dos nomes mais respeitados do forró no Brasil, né? Eu acredito que sim. Zequinha, para quem não sabe, além de Caviar com Rapadura, foi proprietário do Aviões de Forró, do Grupo Aviões, né? Aviões de Forró, A13, hoje é gerido pelo filho, né? O Carlinhos, junto com Isaías. Mas ele tá afastado, assim, ele não tá convivendo mais no meio artístico e tal. Mas eu acredito que ele ainda é o mestre, é o caba que... Será? Olha, eu acredito, né? eu acredito sim. É dono de uma rede de rádio também, né, o Zequinha? Sim, Zequinha sempre foi muito... Eu conheci ele já muito grande, ele tinha uma rádio lá em Olinda, chamada 105 FM, que foi onde eu conheci nossa amiga Ija. Beijo pra você, Ija. Beijo, minha amiga Ija. Fazendo muita falta aqui, viu? Mas foi onde eu conheci Ija. Então, assim... Eu já conhecia a estrutura da Caviar e quem era o mentor disso tudo, já conheci grande. Cláudia, aí vamos lá, vamos pro programa nacional. Você me falou ontem, né, essa história aí que ficou na minha cabeça a respeito de um programa que vocês foram fazer de televisão. Isso foi, assim, em 99 para 2000, eu já tinha gravado a minha primeira música que estourou na Caviar. Quantas músicas você gravou de sucesso na Caviar? Eu gravei... Tem Don't Go, não sei se é... Don't Go, Don't Go, que eu sempre falo errado, Don't Go. Isso não, porque eu não sei falar inglês, não. Don't Go, é do Christian Lima, viu, essa música. Viver por Você foi o carro-chefe. Foi a música que me deu um empurrão muito grande. Canta um trechinho de cada uma, Cláudia. Esse homem é uma loucura em minha vida. Perco o juízo quando a gente faz amor. Em cada toque no teu corpo é uma tortura. Quando me beija, me dá frio, me dá calor. Viver por você é mais que prazer. É como orvalho numa rosa em cada manhã. Que, inclusive, essa música eu gravei com Berg e Rabelo. Foi um presente de Marquinhos Maraial. Meu grande ídolo, meu professor. Foi Marquinhos Maraial que deu esse grande presente. Depois veio Don't Go. E eu pedia pra você ficar. Don't go, você me fez chorar. Don't go, você não quis ficar. Don't go. Que gravei com Berg Lima. Arrebenta Coração, que foi com Kelvis Duran. Preciso de carinho. Arrebenta coração, arrebenta. Eu sei que estou sozinha. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Enfim, foram
músicas que me deram uma autonomia na banda. Tem mais, né, Cláudia? Tem mais, só que eu preciso lembrar, né, também. Vamos no decorrer Vou aqui. lhe ajudar aqui no Spotify. Não sei A se... gente vai lembrando. Eu vejo sempre aqui, tem algumas músicas que eu vou botar aqui. Cláudia Lauterer. Sim. Você tem conta lá? No Spotify? Eu tenho. Só que eu não sei mexer. Dona da Minha Cabeça, Dos Pecados. Dos Pecados é que foi com brucelose. Sim, sim. Dona da Minha Cabeça foi uma regravação no Imaginar que eu fiz. Viver por Você já cantou. É o Amor. Que música é essa? Vem chegando a noite e tu não estás aqui. Brucelose. É o amor. Quem é daquela época, com certeza vai lembrar. Asa Partida. Asa Partida. Por você faço tudo até vou buscar uma estrela que cai no mar pra enfeitar meu tesouro. Pra você que o meu coração quer falar. Isso aí na época foi um boom. Foi, assim, o máximo também. Então, tem muitas coisas que eu gravei que quem era dos anos 90, obviamente, vai olhar agora e vai dizer, poxa, foi ela que gravou? Fui eu que gravei. Então, caramba, muita história, né? Isso, eu tenho muita Cláudia? história. Tenho muita história. Ô, Cláudia, e aí você tá fugindo da pergunta do programa. Tá. Então, eu vou chegar lá. Então, quando eu gravei em 90... Não tô fugindo, não. Quando eu gravei em 99, eu passei a ter um respeito maior na banda. Principalmente por ele também. Por quem? Por Zequinha. Porque eu queria que acreditasse mais um pouco mais em mim. Que me desse um pouco mais de espaço. Então, eu gravei Viver por Você, que foi a música que deu um destaque maior na minha carreira, na Caviar com Rapadura. Aí aconteceu uma situação que eu vim saber em 2016 exatamente como foi. Todo mundo queria ir para a Xuxa, Planeta Xuxa. Era o maior programa. Todo mundo queria descer daquela... do Planeta Xuxa, Xuxa. Todo mundo queria descer aquela escada. Todo mundo queria... Entrava na nave, né? Saía da nave. Descia pelas escadarias. Acho que quem saía da nave era só ela. Mas tinha uma escadaria assim. Eu não era nascido, não, mas minha mãe me contou. Tinha uma escadaria que a pessoa descia, ela chamava banda fulana de tal, tal. E todo mundo queria estar ali. Tanto é que Magníficos, Mastruz, Limão, a própria Caviar, não sei se Brucelose foi, mas eu acho que não. Mastruz com Leite. Todas essas bandas foram. Era o Faustão da época. Era Noda de Caju, foi também, se eu não me engano. Baby Som. Eu acho que todas essas bandas da época foram. E todo mundo queria ir. E era um programa que era gravado. Não era ao vivo, né? Aí o que acontece? Eu gravei Caviar com Rapadura. Já tinha ido pro Ratinho. Você gravou a música. Gravei a música. Qual era a música? Viver por você é mais que prazer. É como vale no... Gravei essa música. Aí... Já tinha ido pro Ratinho, já tinha feito o programa do Jacaré, Raul Gil, já tinha feito com essa música também e tal. Quando eu dou fé, eu vim saber depois, né? Assim, eu preciso contar o depois para poder falar o que eu vi, o que eu vivi. Porque foi o seguinte, eu vim saber depois. Saber depois de quê? Depois que tinha acontecido o programa, como foi? Porque, assim, foi um desastre total no dia que eu vi. Conte o antes, para o pessoal não se embaraçar. Porque foi o seguinte, alguém da produção, que eu não sei até hoje quem foi. Da produção de quem? De Xuxa? Da Caviar. Chegou alguém, não sei se foi um dos filhos, se foi alguém muito ligado a quem chegou. A gente tinha viajado por um longo tempo, chegamos em Recife, que era a sede da banda era lá em Olinda, onde é a rádio hoje, que não é mais... O Zequinha arrendou a rádio e tal, era 105, era a sede da gente. Alguém chegou para a banda toda, a gente chegou, todo mundo desembarcou, pegou suas malas e tal, aí vamos para casa. Aí quando é que volta? Não, ninguém sabe, vamos, passa, a gente avisa, tal. Não tinha essa época, não era celular, assim, tinha, mas não era tão acessível como hoje. Aí, não, a gente vai chegar em casa, todo mundo vai para casa, pega a roupa suja leve para lavar, para trocar. Quando for no dia de viajar, a gente avisa. Só que, quando a gente chegou, no mesmo dia que a gente chegou, eu peguei o carro, que quando a gente chegava lá, ninguém queria nem saber de mais nada. Entrava dentro do carro e ia embora, cada um para sua casa para ver seus familiares, para fazer alguma coisa que tivesse que fazer, porque o tempo era muito curto em casa. Assim que eu cheguei na sede, eu fui embora. E alguém da produção ligou para todo mundo, menos para mim, avisando, gente, é para chegar em casa, pegar a roupa e voltar.
tal hora, todo mundo lá no aeroporto, não na sede, porque o pessoal vai gravar o programa da Xuxa, o Planeta Xuxa. Só que não é para avisar para Cláudia. Foi mesmo, Cláudia? Gente, é constrangedor tá falando isso para mim, assim, é um pouco doloroso ainda, né? Dolorido ainda eu falar, mas eu vou ter que falar. Todo mundo vá, mas não ligue para Cláudia. Quem falar tá fora da banda. Até hoje eu não sei quem foi que fez isso, gordo. Não me falaram. Falaram a história, mas não falaram quem foi. Cláudia, eu acho que o dono da banda foi o cara responsável por isso, né? Claro que foi, né? Porque se alguém fez isso foi porque ele mandou. Exatamente. Então o que é que acontece? Lembrando que eu fiquei sabendo exatamente como foi em 2016. Mas tem que contar o antes pra gente Gente, entender. todo mundo aqui tá hora. Quem falar tá fora da banda. Não é pra dizer pra ela. Então, E o pessoal sabia pra onde ia? sabia. Todos sabiam. Mas, gordo, tu quer saber que eu não culpo ninguém? Nenhum integrante da banda. Hoje eu não culpo ninguém. O Porque, pessoal porque precisava ninguém ali, queria né? perder seu emprego. Ninguém queria se indispor com o dono da banda. Ninguém queria ser posto para fora. Todo mundo ali precisava. Então, não é para falar. Eu em casa, tranquila, sem saber de nada, e o povo lá no Rio, era São Paulo, gravando com a Xuxa. Você chegou a assistir o programa em casa? Calma. O povo gravando tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí, na mesma semana, que eu acho que era numa terça-feira que gravava para soltar num sábado, era num domingo. Na mesma semana, a gente tinha uma viagem para fazer. Ah, Então, todos foram gravar o programa e voltaram como se nada tivesse acontecido. Todos, gordo. Todos. Kelvis, Kelpis, Berg, Joelma. Todos. Até os músicos participaram. Os músicos participaram. E eu não fui. Porque eu era gordinha e não tinha espaço para mim no programa. Isso, você não tem noção do quanto eu trabalhei a minha cabeça para fazer com que isso se transformasse somente numa lembrança, num passado. que ainda dói muito em você, né? Ah, dói um bocado, mas assim, não me faz sofrer, dói quando eu relembro. Inclusive, estar falando sobre isso aqui, para mim, é ruim. Mas eu tenho que falar, se é um podcast, eu tenho que falar da minha vida, eu tenho que falar do que eu passei. Então, assim, se a história não foi dessa maneira, eu peço que alguém me conte a verdade, assim, que me fale. Uma conversa normal, mas o que eu soube anos depois, 16 anos depois, foi isso. Que alguém ligou e disse: quem falar para a Cláudia que vai ter Xuxa, não vai estar fora da banda, vai sair da banda. Beleza. Aí foram, gravaram, voltaram. Quando voltaram, por incrível que pareça, a gente tinha uma viagem para fazer na semana seguinte e eu nunca percebi nada, até o dia do programa. Eu nunca percebi nada, ninguém nunca comentou nada, nunca falou nada sobre o que aconteceu. Até o dia que nós estávamos num restaurante, se eu não me engano, o programa era de 1 hora, era de meio-dia, eu não lembro. Eu sei que era cedo, assim, um dia de domingo, eu acho. A gente estava no restaurante, quando eu vejo, assistindo o programa no restaurante, caviar com rapadura. Aí eu, caviar na Xuxa? Eu não acreditei naquilo que eu vi. E a banda inteira na mesa. A banda toda assistindo junto comigo. Eu me lembro que Félix Neto era um bailarino, que é muito meu amigo, eu tenho ele como um irmão, tal. Ele saiu da mesa porque ele não aguentou. Assim, ele não podia falar. Eu não tenho isso como uma covardia, eu tenho isso como... Foi uma ordem que eles receberam de um superior. Ele saiu de perto de mim porque ele não... Eu fiquei tão... Olha, era um restaurante onde estava todo mundo, não só a banda. Tinha gente do hotel, de gente de fora. E eu vendo aquilo. E você era a cantora principal Eu era da a cantora banda. principal. Viver por Você já estava estourando, já estava despontando. E quem foi no seu lugar, Cláudia? Joelma. Joelma Rios. Que até hoje eu sinto que Joelma, ela sente muita dor no coração por isso. Por ter ido
sozinha, por eu não ter ido, e ela não ter podido me falar naquela época o que aconteceu, gordo. Dublaram a sua voz, foi? Eu não, olha, até hoje eu A sua tento. música foi cantada no programa? Foi tocada a música. Até hoje eu tento procurar, eu procuro essa imagem e a gente não acha nos arquivos. Eu não consigo achar. Mas foi tocada a música no programa. Essa e Balançando o Esqueleto. Foram dois pedaços de música. E assim, gordo, eu não acreditei no que eu estava vendo ali naquela hora. Naquele momento, no restaurante, eu não sei se foi em Floriano, foi em um lugar chamado, eu acho que é assim, Floriano, num estado aí muito longe. Eu queria enfiar a minha cara. Eu queria achar assim, qualquer lugar que eu pudesse me enfiar dentro e não estar mais ali. Porque toda a banda estava e eu não estava. A cantora da banda não estava lá. Foi muito constrangedor, muito triste isso. Só que, por eu não ter, naquela época, eu não tinha uma opção para onde ir. Depois que eu vi o programa, aí depois foi dito, não, foi porque não deu certo, não deu tempo de avisar. O que eu sempre acreditei, até 2016, é que não tinha dado tempo de me avisar, que eles não tinham me encontrado. Não é possível. Eu acreditei nisso durante um bom tempo. Que eu não porque, fui. na verdade, na época não tinha WhatsApp? Não era como hoje. Eu acreditei até 2016 que era porque eles não tinham me achado. E tinha algum sinal de que tinham te procurado, não? Não. Tanto é que eu soube da verdade depois, Gordo, que eles proibiram de me falar que ia ter esse programa. Então, assim, veja, é difícil você se colocar no meu lugar, né? Você ter essa empatia nesse momento. Mas só eu e Deus sabemos o que eu senti. Que situação. Foi. Que situação. E eu fiquei sabendo depois que foi porque eu era gordinha. Era como se eu fosse sujar a imagem da banda no programa, né? E naquele momento, o que foi que você fez? Naquele momento eu saí, eu lembro que eu saí, eu fui pro hotel, eu chorei muito, desesperadamente. Só que na época nós tínhamos uns produtores que eram muito assim comigo, eles me acolhiam demais. A banda era muito unida, mas não foi o suficiente para que eles pudessem me dizer realmente o que aconteceu. E eu não culpo ninguém, de coração, de alma lavada aqui. Eu abro o meu peito e falo para vocês que eu não culpo ninguém. Eu não coloco culpa em ninguém. A única pessoa que foi responsável por eu não participar foi o Zequinha. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, foi ele. Foi uma escolha que ele fez. Foi uma escolha que ele fez porque ele era o dono da banda, então ele podia fazer o que ele quisesse na banda dele. Se fosse assim, Cláudia Lauter e banda, eu podia dizer que ele bloqueou um sonho meu, ele destruiu um sonho meu, porque era um trabalho meu, mas não era, ele era dono, então ele podia fazer o que ele quisesse. E depois do acontecido, depois que eu vi aquela cena toda, óbvio que mudou o meu comportamento na banda, né? Claro. Eu fiquei um pouco revoltada, eu fiquei arredia. Você não quis sair naquele momento, não? Eu queria muito, mas eu ia para onde, gordo? Muitas vezes, o fato dele não aceitar a minha forma física me fez acreditar que ninguém ia me querer. Então você ficou com aquilo no seu subconsciente. Eu fiquei com medo de sair dali. Fiquei com trauma. De sair dali, porque talvez outra banda não me quisesse. Não ia querer. Mesmo fazendo um certo sucesso com Caviar com Rapadura. A pressão psicológica foi maior. Foi muito grande, foi muito grande. Eu repito, ele não sabe o quanto ele me fez sofrer. Zequinha não sabe, ele não tem noção do quanto ele me machucou. Eu acho que inconscientemente. Ele queria o melhor para a banda dele, me segurou, não sei porquê. Ele tem uma frase que ele sempre disse: nada supera o talento. Então, eu acho que ele me manteve na banda porque eu tinha talento. Isso era inegável. Eu tinha um talento. E esse talento, de alguma forma, fazia bem para a banda dele. Ele não gostava do que ele via, mas ele tinha que admitir que eu era um talento. Então, eu segurei essa onda até 2001. Foi quando a coisa foi ficando muito desesperadora, assim, porque ele colocou uma produtora na banda que, na época, acho que a produtora não gostava de mim, também pelo meu porte físico, que ela era casada com um dos cantores, que era Berg Lima,
que era a Cristina, ela entrou na banda, ela implicava muito com roupa, com tudo ela implicava comigo. Ela era cantora. Não, ela era produtora. Ele Produtora. botou ela na banda em 2001. Você falou em implicância aí, eu lembro que teve um fato que já não foi você, eu já fiquei sabendo, se não me engano foi na Bahia que aconteceu, com uma outra cantora da banda, que era a Joelma Rios, né? Que vocês se agrediram, né? Saíram no tapa. A Isso é Joelma? verdade? Hã? Não, com a Joelma nunca. Você nunca saiu no tapa com a Joelma Rios? Com a Joelma, não. Com Lince. Era uma cantora que tinha na banda. Era uma outra cantora. Agora eu não queria falar sobre isso, né, Gordo? Agora você falou, viu? Eu errei, agora você vai consertar e vai falar. Gordo, sério, eu não queria falar sobre É. essa situação, que isso foi uma... Já passou, mas conta aí, Cláudia. Rapaz, é o seguinte, assim, como eu falei, isso foi antes da minha saída, né? Como eu falei, eu sempre fui muito explosiva. Mas diante de estar numa banda que estava me dando uma condição de viver, de ajudar, eu sempre aguentei muitas coisas também. Eu Tirava muita onda contigo, né, na banda? tirava. Tipo assim, para você, se você cantar, você tem que nascer de novo. Perguntava se os músicos gostavam mais de Laca ou de Diamante Negro. Porque eu sou morena, então eu entendia que... Existia um preconceito por você ser gorda e negra. Gordinha, não era nem gorda, assim, eu era cheinha. Eu não se achava porque tinha saído de uma banda de nome. Hoje eu vou repetir mais uma vez, eu não tenho nada contra ela, a gente se fala tal. Não existe uma amizade. Isso aí eu não vou ser hipócrita. Você tocou o cacete na mulher, foi, Cláudia? Não foi bem assim, gordo. Quem foi que te falou isso? Onde foi que tu tirou viu? isso, gordo? Pelo amor de Deus. De onde foi que tu tirou isso? Foi uma briga bem feia. Foi uma coisa assim que eu não faria. Tapa mesmo. Foi. Burro mesmo. A banda... o que é isso, vice Cláudia? Eu nunca briguei. A banda toda ficou contra mim, né? Inclusive Berg, Kelps, todos ficaram com raiva de mim porque O que ela fez? Foi num show que a gente teve em Paulo Afonso, inclusive Calcinha Preta estava no dia. E eu fui assim, insultada e simplesmente não aguentei. Aí fui às vias de fato. Esse a mão na cara dela foi Cláudia. Tu é brava assim, é? Gente, olha, hoje a gente... desculpa ela já? Nós já nos desculpamos, Graças sim, a Deus, lógico. né? Ela é avó, eu sou mãe. É uma mulher, hoje ela é cristã, é uma pessoa que vive para Deus. Assim, Cláudia, nada a ver, não. Você Lince, eu gosto de tu, viu? Esquece isso aí é passado, é passado. E você não tinha nem nascido ainda, né? Mas eu não sei de onde ele foi buscar esse menino. Me passam as informações, Então, né? assim, mas foi passado, passou, viu? Passou. Graças a Deus. Cláudia... Sou fã dela, canta muito. Tá convidada, viu, pra vir aqui Canta pro nosso muito. podcast. Cláudia, então, se você não saiu naquele que foi o pior momento da sua vida, da caviar com rapadura, qual foi o momento que você decidiu sair? Na verdade, não foi nenhuma... Eu sou muito sincera, eu sou muito verdadeira, gordo. Não adianta eu estar aqui com você enfeitando coisas, inventando coisas, se não é o que eu vivi. Se for para falar mentira, então eu vou para outro programa, eu não viria para cá. Então, isso aconteceu em 2000. Quando foi em 2001, eu fiz nos anos 2000, no final de 2000, eu fiz uma lipo. Porque eu tava cheinha, eu não era gorda, tanto é que se eu fosse gorda, um médico nenhum faria uma lipoaspiração em mim. Então, É verdade. Eu fiz uma lipo, fiz uma redução de mama, porque eu tinha muita mama, eu tinha uma displasia mamária. Eu fiz uma lipo, fiz uma cirurgia de mama e precisei me ausentar um tempo. Então, durante esse tempo que eu fiquei ausente, outros cantores vieram para a banda. Quando eu voltei para a banda, quando eu regressei para a banda, eu já voltei para a banda com aquele pensamento de dizer, poxa, eu sou mais do que isso aqui, eu posso mais do que isso aqui. Então, começou uma implicância dos dois lados. Tanto do Zequinha comigo, mesmo eu estando fisicamente mais bonita, eu tinha me cuidado, eu tinha feito a lipo, eu estava bem, eu estava numa recuperação boa e tal. Mas aí já tinha muito cantor na banda, já tinham outras pessoas na banda que ele colocou para se vestir quase que nada no palco. Ele tinha outro conceito, ele queria que a banda dele atingisse um patamar de a pessoa olhar assim e dizer, poxa,
essas cantoras são boazudas, são bonitas, tal. Ele Já queria era, atingir, já estava já apelando virou para uma beleza, vitrine, né? virou uma vitrine de Pro fato. sensualismo, para É. beleza. Então, nessa época em que eu voltei para a banda, a gente já estava conversando, eu, Roberto Espíndola, que depois que Cristina saiu, Roberto foi para a banda, Roberto Espíndola, que é um grande produtor, coreógrafo, uma pessoa que não está mais na música, ele não quer mais saber disso, não quer mais saber de estar viajando. Porém, na época, ele era um produtor que ele tinha uma visão e que achava que se a gente saísse da banda, montasse o nosso próprio projeto, a gente ia se dar muito bem, diante da visibilidade que nós tínhamos na Caviar com Rapadura. Quando eu digo nós, éramos eu, Kelvis Duran e Kelps. Kelps, e Roberto. Então, comecei a fazer shows em que eu já não estava me sentindo muito bem na Caviar com Rapadura. Ele também. Sempre foi assim, Gorda. Minhas saídas sempre foram muito, muito traumáticas. Porque a convivência começa a ficar difícil, você começa a não querer mais estar ali, não estar feliz ali naquele ambiente. Então, a gente vinha conversando sobre um projeto novo. Eu, Roberto Espíndola, o Kelvis e o Kelps. Quando foi em julho de 2001, a gente montou a K2C. Uma banda chamada K2C. Por que K2C? K de Kelps 2 vezes e C de Cláudia. C de Cláudia. Então, a gente idealizou esse projeto. A gente não tinha apoio de ninguém. Deu certo, Cláudia, na época? Na época, eu costumo dizer, Gordo, que tudo é válido. Tudo na vida é aprendizado. Toda a experiência que você vive é válida. Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu saí com toda a boa vontade do mundo. Eu saí feliz porque eu ia para um projeto meu, onde eu ia trabalhar com pessoas que eu amo, que são os dois irmãos, que na época eram considerados como se fossem meus irmãos. A gente morou junto no mesmo apartamento. Antes de eu casar, eu vivi num apartamento na Imbiribeira, eram nós três, a gente morava junto. Todo mundo pensava que nós éramos irmãos. Na época do início da K2C, nós morávamos juntos. Então, quando a gente idealizou o projeto, a gente idealizou para dar certo, não foi para dar errado. Com certeza. Aí a gente pegou o nosso dinheiro, que a gente fez um acordo de 4 anos que a gente viveu na banda lá com Caviar. Zequinha pagou tudo direitinho, a gente foi investir na K2C. Só que quando a gente entrou na K2C, eu não sei, foi tudo muito rápido, muito intenso. A gente gravou na Somax, que na época, quem não gravasse na Somax não era ninguém. Não era uma banda, né? Não era uma banda. Então, mais uma vez, eu vou falar de Marquinhos Maral, que foi quem produziu o primeiro Sempre CD. com você, sempre com você. Primeiro CD da K2C. Nunca se negou a nada, Gordo. Nunca. Acredito. Nunca. Produziu o CD da K2C, colocou músicas maravilhosas, que quem tem esse CD é uma relíquia. Quem tem esse CD realmente é uma relíquia. Gravamos, acho que 100% foi de músicas dele, de Maraial e dos seus parceiros. Passamos 2 anos na K2C. E depois de 2 anos, o Kelvis quis criar a Asa. Carreira solo. Carreira solo. E você, ficou onde? Nessa época, eu engravidei. Eu queria muito ser mãe, eu queria ter uma vida, eu queria ter uma família, constituir uma família, porque eu já havia muito tempo no mundo. E eu casei e a coisa começou a degringolar, começou a dar errado. Porque era assim, a K2C eram 4 sócios. Só que eu e Roberto, a gente ficava mais de frente. Tanto na parte financeira como na produção, tudo era com a gente. E os 2 meninos eram mais na parte de cantar mesmo, era a parte artística. E Kelvis já queria sair para montar o projeto dele Carreira Solo. Aí ele fez uma sociedade lá com Graça, que até hoje A mãe dele, né? Até hoje Graça considerada, todo mundo pensa que é mãe. Não é não, mas não? todo mundo pensa que é mãe dele, mas não é não, é a empresária dele. Ela fez uma sociedade com ele, até hoje produz ele, é empresária dele. E aí a K2C acabou. Quando eu saí para ter minha filha, em 2003... a banda acabou de vez, não teve como continuar. Depois disso, você continuou? Depois disso, eu passei um tempo bem afastada de banda, de tudo, porque eu queria cuidar da minha família, eu queria cuidar da minha filha, eu não queria fazer com ela o que foi feito comigo, porque eu não tive a presença da minha mãe comigo, né?
Então, eu quis cuidar. Passei um tempo fazendo trabalhos internos em estúdio de gravação, gravando vocais de bandas, fazendo jingles, propaganda, publicidade, e me afastei da música. Me afastei totalmente da música. Quando foi em 2005, eu conheci o trabalho com orquestra. E você ficou até... Aí comecei a trabalhar com orquestra, que foi Lígia Miranda, que foi cantora da Caviar também, da Caviar com Rapadura, amiga minha. Uma das maiores cantoras que eu conheço, me levou até a orquestra, me ensinou o que era trabalhar com orquestra. Quando foi em 2008, eu fui fazer um trabalho com Banda Aveloz. Trabalhei um tempo, gravei um CD com Banda Aveloz, mas não era para ficar. E a partir de 2008, fiquei entre Aveloz e orquestra, e fazendo vocal e tal. E esqueci da minha vida profissional. Fiquei trabalhando com essa parte mais interna, que a orquestra é assim, a orquestra você sobe no palco, mas ninguém sabe quem é quem. Mas agora você está focada na sua carreira solo, né? Exatamente. Aí, em 2008, fiz um trabalho com a Veloz. 2008 até 2009, fiquei por ali e tal. 2010 eu fiz a minha cirurgia bariátrica, que foi no meu auge de toda a gordura que eu tive na vida, da obesidade. Cheguei a 125 quilos, operei com 117,200. 117 quilos e 200. E 2014 foi quando eu... Aí fiquei por ali, trabalhando internamente com estúdios de gravação. Quando foi 2014, eu reencontrei com o Rafael Acioli. Que eu já conhecia Rafael Acioli da Somax, ele trabalhava com capim cubano, eu fazia voz guia para as músicas para mandar para os cantores. Foi quando eu reencontrei com ele na Somax, fazendo... Isso foi antes, eu reencontrei com ele antes. Eu fiz uma voz guia para Marina Elali gravar com capim cubano. A gente pegou um contato... Isso acho que em 2010, se eu não me engano, 2009 para 2010. A gente passou esse tempo sem se ver. Quando foi em 2014, a gente se reencontrou. Foi quando eu recomecei e fiz o meu primeiro trabalho de carreira solo. E ele me ofereceu ajuda. Ele disse, Cláudia, para você voltar, você tem que aparecer, as pessoas têm que te ver, porque quem não é visto não é lembrado. Ele usava muito essa frase comigo. Quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Eu vou levar você para Fátima Bernardes. Aí eu não acredito. Eu disse, oi? Do nada. Do nada. Vou levar você. Mesmo que seja uma pauta que não seja nada a ver com música, você vai e vai cantar um pedaço da sua... Era desenrolado. E conseguiu, não foi? E ele conseguiu. Eu fui com ele para São Paulo e Rio. A primeira vez que nós fomos foi para ele me apresentar como era que funcionava. E Rafael tinha uma abertura muito grande, ele não precisava nem de crachá naquele projeto. É verdade. Ele chegava, simplesmente as pessoas reconheciam ele, ele entrava e eu abismada com aquele mundo ali, um mundo que não me pertencia, eu não conhecia aquele Projac gigante, e ele chegando e me explicando como eram as coisas. A gente vai, eu vou apresentar você para as pessoas, vou falar da tua história, mas olhe, aqui não é assim, você chegar com o celular, tá tirando foto, porque aqui todo mundo vive numa privacidade, todo mundo aqui conhece todo mundo, e eu, encantada com aquele mundo ali, ele foi, me apresentou para a produtora. Nós fomos conhecer o pessoal de Ana Maria Braga, na época tinha o Esquenta, era assim, cada lugarzinho tem o seu escritório, digamos assim. Seu espaço, né? Seu estúdio. Espaço. Então, era Regina Casé num canto, Ana Maria Braga no outro, Faustão no outro, Luciano Huck no outro. Ele foi me apresentando aquele mundo ali, até que nós chegamos numa produtora, que era de Fátima Bernardes. Isso a gente conversando aqui, Fátima Bernardes do meu lado, almoçando aqui, eu sem poder chegar perto dela, porque ela estava num momento íntimo ali de almoço, e eu assim, deslumbrada com aquele momento ali, vivendo aquele mundo, e ele me apresentando tudo, ele me ensinando tudo, como é que eu deveria me comportar. Foi quando ele falou com a produtora, eu entrei numa pauta que era para falar sobre ex-obesos. Ela falou o seguinte, se você quer vir isso foi numa semana. Semana que vem você quer vir para entrar na pauta de pessoas que fizeram gastroplastia,
e que mudaram a vida, eu disse, quero. Ela fez, olha, em contrapartida, você vai mandar uma música e você vai cantar uma música no palco. Óbvio que eu ia querer, Gordo, mesmo que fosse para falar de qualquer assunto. Aí foi o que fizemos. A gente foi numa semana, quando foi na outra, ele me levou. Enviaram até a música para lá, para a produção. Tanto é que eu postei um dia desse o que aconteceu. A música não abria. E eu tive, Chiclete que tocou, não eu foi? tive que cantar um pedaço com Chiclete, mas foi melhor do que eu esperava. É verdade. Eles me acompanharam. Foi a partir daí que eu acordei para a minha história. Para sua carreira Porque solo. durante muito tempo eu fiquei reclusa, durante muito tempo eu fiquei escondida, porque eu não acreditava em mim. E hoje, a partir de 2014, eu passei a acreditar de que eu posso, de que eu sou mais do que o que as pessoas dizem. Eu tenho que ser a primeira pessoa a acreditar, a primeira, segunda, terceira, a quarta, enfim, e assim sucessivamente. E ele foi uma pessoa que acreditou em mim. Ele e Ija Oliveira, que é a minha irmã que Deus me deu, que a vida me deu, que nunca desacreditou, ela sempre acreditou até mais do que eu. Sempre estiveram do meu lado e foi quando me deu essa vontade Acendeu, de voltar, né? Acendeu a reacendeu a vontade. chama de voltar e lutar pelo meu espaço. Então, desde 2014 que eu venho lutando. E aí, Que agora... entre a carreira solo, eu tenho um trabalho paralelo que eu faço com o Maestro Spock, que, para quem não conhece, precisa conhecer esse artista, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que dá visibilidade a quem está junto com ele, é uma pessoa que respeita quem está do lado dele, é uma pessoa que leva a cultura para o mundo inteiro, é um cara que eu sou fã, que tem todo o meu respeito também. Cláudia, é muito interessante essa sua história, viu? Eu queria agradecer aqui ao nosso parceiro, né? Eu tava com vontade de tomar um vinhozinho Acabou hoje. não, né? Tava com vontade de tomar um vinhozinho hoje, e aí ele... Só é entrar no aplicativo lá deles, é muito fácil. Vim no Recife, tá? Você entra lá no Instagram, Vim no Recife, e clica no link e você pede o seu vinho, né? Que eles Olha, entregam Vino, em qualquer lugar. eu não mostrei, mas eu estou tomando o seu... Olha, estou tomando vinho aqui, viu? Que tá aqui, ó. Tá aqui. Eu gostei de tomar vinho na caneca. Cláudia, minha amiga, Diferente. eu desejo todo o sucesso do mundo para você na sua carreira solo, né? Dizer que as portas estão abertas para o que você precisar, tá? Assim, eu queria muito ter uma conversa mais detalhada com você, mas eu acredito que você vai, depois dessa nossa conversa, como é que eu posso falar? Terão outras oportunidades. Exato. Inclusive, eu queria ter oportunidade aqui com outros artistas junto comigo, assim, pra gente fazer um bate-bola. É bom, traga essa turma aí que fez com você eu na posso época lá. fazer, a gente pode fazer essa junta ponte todo aí mundo. para trazer todo mundo, para ficar um negócio assim mais descontraído, a gente poder falar cada um falar um pouquinho da sua história, porque assim a gente falou de tudo, mas resumidamente. Então, Exato. eu sei que vai ter uma triagem de todas as coisas. Sei que aqui se faz uma peneira do melhor do que cada um pode oferecer. E é isso, a minha história é uma história rica. Eu posso dizer que é uma história rica. Sem sombra de dúvida. Eu sou privilegiada, porque, como eu falei, todos vão estar assistindo. Você tem uma visibilidade muito grande. Eu tenho certeza que portas se abrirão para mim a partir daqui. Amém, minha amiga. Sou grata a todas as coisas que acontecem na minha vida. Inclusive, a gente tem uma história já de antes, a gente rolou um convite, e Deus sabe de todas as coisas. Isso é verdade. Eu sou fã da sua banda, do seu cantor, da Obrigado, sua equipe. Sei que vocês são extremamente profissionais. Muito obrigado, Sei minha que amiga. vocês têm uma estrada muito, muito bonita aí para trilhar. E a gente pode se ajudar. A gente Com pode, certeza. como diz a história do Matuto, emendar o bigode, né? Então, assim, a gente pode se ajudar. Eu acho que música é isso. A música nos proporciona esses momentos aqui. Porque se eu não fosse uma cantora que tivesse uma história, eu jamais estaria aqui. Com certeza. Tem bagagem, tem história. Então, a minha história não é só isso, gente. Tem muito mais coisa. Porque a gente vai lembrando das coisas e vai tendo que falar. Ele tem outros artistas para entrevistar, ele tem outras coisas para fazer. Hoje a pessoa está muito sem paciência de estar vendo muitas coisas, então ele tem que colocar o que realmente tem conteúdo. Então, essa nossa entrevista aqui tem realmente conteúdo. Sem dúvidas. Quero dizer, mais uma vez aqui, reforçar que tudo que eu vivi é passado. As pessoas que hoje estão assistindo
são meus amigos, são pessoas próximas. Eu tenho um carinho muito grande a Zequinha. Foi um grande professor, foi com os ensinamentos dele, com as palavras duras que ele usou contra mim, que eu não digo nem contra, que ele usou comigo. Foi um grande ensinamento, Zequinha. Eu tenho muito a agradecer a você. Eu sou grata a você. Sou grata a Gilson também, porque através do que eu vivi com vocês, foi o que me fortaleceu para estar aqui hoje. Com certeza. Talvez se tivesse tudo sido muito fácil, eu não teria força para falar da minha história aqui hoje com vocês. É verdade. Tudo na vida é aprendizado. Tudo é aprendizado. E, gente, por favor, eu tenho 30 anos de carreira, mas eu estou recomeçando. Peço que me sigam no Instagram, que o Gordo vai me marcar ali. Eu sou uma pessoa extremamente analógica, eu tenho que aprender a ser digital. Eu tenho que aprender a vender mais o meu produto, mas enquanto isso não acontece... Tem umas aulinhas com o Berg, viu? Ele vai lhe ensinar, o Berg. É verdade, o jovem apaixonado. O jovem eternamente apaixonado, pirangueiro, meu parceiro da vida. Então, assim, outros projetos virão, inclusive, eu vou falar até aqui, porque aí ele não vai ter como correr. A gente ia fazer uma gravação, só que ele, com o lançamento da volta dele, né? Essa volta que foi meteórica e maravilhosa de Berg, ele não pôde fazer essa participação. Só que agora, quando ele voltar de férias, eu acredito que ele já voltou, ele vai gravar comigo e não tem escapatória, viu, jovem? Você vai gravar comigo. Tá vendo aí, Berg? Tá vendo? Está intimado. Ele está intimado, Cláudia, e está preso comigo. Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui. Tá? Desejo todo o sucesso do mundo. Querido. As portas estão abertas sempre para você. Amém. Viu? E que Deus lhe abençoe sempre, tá bom? Amém. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros. Com certeza, a gente se encontra sempre, aqui. Até quando não quer. Sabe o que eu queria? Eu queria que um dia que você chamasse aqui, eu vou deixar aqui em público, porque vai rolar muita música, eu tenho certeza que vai ser assim, o podcast da vida. Você chamar Marquinhos Maraial, Edu, Edson Lima, Berg, vê só. Imagina aí. Você tem que comprar a sala do lado, viu? Não, dá para todo mundo aqui. O povo trazer um violão e a gente fazer um som aqui, imagina. E vai ser bom demais, viu? Imagina. Vamos organizar esse negócio, bora? Vamos organizar. Gente, olha. Fechado. Cláudia Lauterer. Agora vê só eu de mulher no meio. Eu não sou egoísta, não, é porque eu quero todos para mim. Cláudia Lauterer, Edson Lima, Berg Gabelo, Edu Imarel. Será que vai ter música? Faça o seguinte, organize. Será que vai ter repertório? Sem dúvida, né? Aí você podia trazer o seu safadão aqui no dia também, né? É verdade. Quem sabe um encontro desse aí? Pois é, daria certo demais, viu? Rapaz, Edson não bebe. Aí não precisa nem arrumar patrocínio, que Edson Lima não bebe, Edu não bebe. Esse povo não gosta de tomar uma. Eu também não gosto. Então não ia prestar, mas vamos ver, né? Vamos. Cláudia, minha amiga, obrigado. Tudo de bom pra você. Eu que agradeço. Sucesso na sua carreira, tá bom? Me segue lá no Instagram, Cláudia_Lauterer oficial. Por favor, gente, é um recomeço e eu preciso de vocês e eu tô aqui pra levar o que é melhor de mim, que é a música, né? É verdade. É o que eu tenho pra oferecer. Canta demais. Beijo pra vocês. Me segue lá que tá tudo certo. Um beijo grande, obrigado a você que nos acompanhou até agora, aqui no YouTube e também no Spotify. E até a próxima, viu? Até. Valeu.